Será que seu filho é autista e você não sabe? Talvez você já tenha se questionado isso por uma série de comportamentos que você tem percebido aí. Hoje vamos conversar sobre 22 sinais de autismo que você já pode perceber em casa e com isso ajudar no diagnóstico do seu filho. Olá, eu sou o Cadu Lins, fundador do Instituto do Autismo. Trabalho com autistas há mais de 10 anos, desde crianças, adolescentes até adultos. E nesse vídeo hoje eu vou te ajudar a identificar sinais que podem te auxiliar a conseguir o diagnóstico do teu filho. Obviamente, o médico é o responsável por isso. Mas você, pai, você, mãe, você quem vai perceber sinais que, de alguma maneira, não estão condizentes com a idade daquele teu filho. E esse relato é super importante para você passar para o médico, para ele poder fechar esse diagnóstico. Tempo no autismo, ele é ouro. Quanto antes a gente descobrir isso, quanto antes a gente descobrir o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança. Vem comigo, acompanha esse vídeo, tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas suas. Um dos sinais que mais chama a atenção das famílias, quando elas começam a suspeitar desse diagnóstico, é o atraso na fala. E de fato, hoje em dia a gente tem vários marcos de fala. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio a 2 anos, ela já deveria ter um vocabulário ali de umas 50, 60 palavras e até formar frases de 2 a 3 palavras. Mas não qualquer frase, tá? Já são frases que fazem algum sentido, até encaixando já o verbo naquela frase, tipo pegar comida, descer, tudo isso. Então, se ele não está fazendo isso, comece a prestar atenção. Vai numa fonoaudióloga, porque ela vai identificar quais são os marcos que estão ali e se é falta de estímulo, se de fato a gente tem alguma questão a ser verificada em relação ao autismo. É muito importante quando os pais começam a se incomodar ali, quando vê o filho andando na ponta do pé, sabe? Começam a perceber que o andar dele tá diferente. E por que pode ocasionar isso? Ele pode ter uma hipersensibilidade tátil, ou seja, ele pode não querer que o pé dele toque no chão, ou que na verdade o mínimo do pé dele toque no chão. Pode ser isso, pode ser uma questão muscular, pode ser uma questão neurológica, mas de fato está associado a andar na ponta do pé, a ser um dos sinais de autismo. Não necessariamente se ele anda na ponta do pé vai ser autista, mas é algo que começa a chamar a atenção. Seu filho faz isso? Fala-se muito que o autista não gosta de olhar nos olhos, isso é verdade. Mas olha, isso não é uma regra de 100% não, tá? O que a gente fala muito é que, na maioria dos casos, a criança deveria ter olhado nos olhos. Mesmo sem ser autista, pode ser que tenha momentos que ela não queira olhar para você, olhe para o lado, para o outro. Desde que isso não aconteça em mais de 70, 80% dos casos, não tem problema. Mas se em mais de 70, 80% dos casos você tá falando com ela, tá chamando a atenção dela e ela não tá te olhando, ela tá desviando o olhar ou não tá nem prestando atenção no que você tá falando, é um dos sinais que a gente precisa prestar atenção. Ela espera muito a atitude da outra pessoa para reagir. Por exemplo, ela não consegue dividir a atenção dela de forma espontânea entre o que você tá falando e o que você tá apontando. Ela espera muito que você tome essa atitude, sabe? Ela tem essa dificuldade de ter essa atenção. Algo que também chama muita atenção das famílias são os movimentos repetitivos. As estereotipias motoras. Talvez o seu filho fique batendo a mão, que são os famosos flaps. Ou talvez saltando no mesmo lugar, passando a mão na cabeça. Se ele faz isso, são sinais que podem sim identificar o autismo. Perceba se ele tem alguns sinais repetitivos, alguns gostos, como por exemplo, pegar o carrinho e ficar passando o dedo na rodinha, ou ir em determinado armário da sua casa e ficar abrindo gavetas e portas, ou até a própria geladeira, sabe? Se ele tem mania de enfileirar os brinquedos dele, isso são sinais também que podem identificar o autismo. A criança aprende muito por imitação. Quando você dá tchau para ela, ela devolve o tchau para você. Se você der língua para ela, ela dá língua para você. Se você sorrir, ela sorri para você. A criança, ela tende a imitar você em 70, 80% dos casos. Caso ela não faça isso, é porque ela não está entendendo aquele gesto, talvez não faça sentido para ela. E sim, pode ser um sinal de autismo. O seu filho não consegue se concentrar na atividade que está fazendo. Ou todas as vezes que você pede para ele fazer alguma coisa, ele te desafia, ele diz que não vai fazer, ou pelo contrário, tenta fazer o contrário. Ele pode estar com TDA, transtorno do déficit de atenção, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou até o TOD,
transtorno opositor desafiador. E sim, o autista, ele tende a vir com alguma das outras síndromes também. Não é regra, mas é um sinal pra gente ficar alerta. Ela te viu bebendo água e depois disso te viu colocando o copo na mesa. Talvez ela associe que o copo toda vez tem que ir pra mesa. E se você pedir para ela colocar mais água para você e ela não for colocar? Opa, a gente pode ter um problema aí. Na verdade, a identificação, a interpretação do que tem que fazer tem que independer do objeto. O objeto pode ter várias funções. Pegar um papel pode ser para escrever, pode ser para jogar no lixo. Se ela ainda não está conseguindo interpretar o que fazer na hora que você pede, pega esse copo e põe água pra gente. Se ele só associa a colocar em cima da mesa, a gente pode sim ter uma falta de atenção a comandos aí, e isso pode ser um sinal. Tenho certeza que você já passou por alguma questão aqui de rotina, rigidez de rotina. Seja na hora de ir para a escola, você mudou o trajeto um dia e ela não gostou, até chorou bastante ali, se irritou. Ou você mudou a farda porque a farda estava molhada, ou você não chegou no horário de buscar, ou que seja, quebrou a rotina dela. Autistas tendem a querer uma rotina rígida, uma rotina fixa, e tendem a se irritar, a se desorganizar na hora que você quebra uma rotina. Seja um cenário, seja uma pessoa, seja na hora de dormir você trocou a roupa, seja uma situação. Se isso acontece com seu filho, pode sim ser um sinal. Você foi pra praia com seu filho, chegou lá e ele se irritou. Ele não quis ficar. Você tentou de todas as formas. Você trocou a camisa porque achava que era o tecido. Você botou a sandália porque achava que era areia. Você deu banho de água doce porque achava que podia ser água salgada. Você deu o lanche que ela queria porque achava que podia ser o reforçador. Seu filho pode estar tendo uma crise sensorial. O que é isso? Muito estímulo no mesmo ambiente. E ele não está conseguindo assimilar que aquele estímulo não vai deixar ele desconfortável. Então ele pode estar tendo essa crise, e isso sim é um sinal de autismo. Ele faz tudo do mesmo jeito. Como assim? Ele, na hora de tomar banho, sempre faz a mesma rotina. Ele repete comportamentos. Ele tende a querer sempre brincar no mesmo lugar com a mesma pessoa. Ele tende sempre a querer comer a mesma coisa no mesmo lugar da mesa. Se for isso, também é um dos sinais que a gente tem que ficar atento. Repetição de comportamentos. Outra coisa que talvez chame sua atenção é o não apontar. As formas de se comunicar são várias, tá? Não só a verbal. Então, apontar para o que ele quer, para o que tem interesse para ele, é uma das formas da criança se comunicar. Do pré-adolescente, que independe da idade. Então, se o seu filho não aponta para o que ele quer, isso pode ser um dos sinais. Ele deveria estar apontando para o que ele deseja. Então, fique atento a isso também. Na hora que ele está brincando, você percebe que ele interage com as pessoas, com as outras crianças, ou até não só com as outras crianças, mas com a emoção do jogo, sabe? Ele consegue entender que ele ganhou ali agora, ou então agora ele perdeu. O brincar precisa ser com interação, o brincar precisa ser de uma forma que ele entenda o jogo, tá? E não que ele se irrite, eu acho que é só a vez dele, ou não queira mais ninguém ali perto, ou queira se afastar até. Se seu filho na hora de um jogo não quer respeitar uma regra, não tô falando que ele tem que entender 100% da regra, mas ele tem que interagir com as outras pessoas, ele deveria entender pelo menos o princípio básico ali. Se isso não acontece, fique atento. Se ele sai do meio da roda, por exemplo, para ir brincar num canto sozinho, também fique atento. O não brincar com a interação precisa de atenção. Não é regra, mas pode ser que seu filho não goste de som, de barulho, tá? Cadu, mas outra criança também pode ser que não goste. Tudo bem, por isso que a gente fala para prestar atenção. Como pode ser que seu filho se irrite com algum som específico? Algum som de um alarme, algum som de um animal, tá? Então, se ele se irrita com muito barulho ou com sons específicos, é um dos sinais que a gente precisa ficar alerta.
Já ouviu aquela frase, o autista vive no mundo dele? Não, mentira, não existe um mundo do autista. Ele faz parte desse mundo, ele interage com esse mundo. Mas, pensa bem, em algum momento você estava muito triste e ele não conseguiu identificar essa emoção? Ou chegou na escola, estava todo mundo sorrindo e ele ficou triste? A percepção da emoção do ambiente faz parte. Vamos fingir aqui a sua família aconteceu alguma coisa lá, alguma situação difícil e está todo mundo triste. E ele só faz chamar para brincar, ele só faz chamar para algo que não tem nada a ver com aquele momento. Pode ser um dos sinais. A identificação das emoções do momento, das pessoas, do local. Fica atento a isso também. Você já tentou pegar seu bebê no berço e de repente ele só faz chorar? Ou quando ele está no braço de alguém, ele só faz chorar. E quando ele vai para o chão, instantaneamente ele para. Pode ser que ele não goste de contato físico. De novo, algumas pessoas não gostam do contato físico. Mas é um dos sinais que precisam ser chamados à atenção. Porque ele, somado a vários outros, podem indicar o autismo. Ele tem preferência por não ser tocado, em hipótese alguma. Na hora da amamentação, você estava percebendo ali, ele estava amamentando, mas ele não olhava para você, ele não interagia com você, você ficava lá sorrindo e tudo, e ele não reagia ao seu sorriso. Pode também ser uma característica. O momento da amamentação é um momento que é de muita troca ali, então a tendência é que a criança interaja com a mãe. Se ele não estava fazendo isso, preste atenção, pode ser um sinal. Você foi lá, comprou um brinquedo do seu filho e de repente ele pegou aquele brinquedo, vamos lá, um carrinho, vou pegar o exemplo do carrinho, e ele quer andar com o carrinho de cabeça para baixo. Ou você deu uma boneca para sua filha e é obviamente que ela ainda não entendeu o que é ninar, o que é tudo, mas na caixa lá veio uma mamadeira, veio alguma coisa, então ela saberia imitar o gesto de colocar a mamadeira na boneca, alguma coisa assim. A gente fala muito do brincar com função, tá? É óbvio que não precisa saber tudo, isso especificamente independe da sua idade, mas o brincar com a função correta pode ser, o não brincar no caso, pode ser um dos indícios de autismo. Vamos ficar atento a isso, a como ele utiliza os brinquedos e as coisas ao seu redor. Você foi para um parque e aí tá lá, o seu filho chega, o parque é super interativo, cheio de brinquedos, escorregos e tudo mais. Tem várias crianças em um brinquedo ali e ele dá preferência a não ir para perto das crianças. Ele não tem interesse em se aproximar das crianças, ele não tem interesse nessa interação, sabe? Em compartilhar um brinquedo, em compartilhar um jogo, ele prefere brincar sozinho. Sim, isso pode ser uma das características do autismo. Não interesse por crianças, pelos pares de mesma idade ou até um pouquinho diferente. Tem preferência por brincar só. Tudo que ele pega, ele coloca na boca. Sabe o que é isso? Ele está tentando descobrir que sensação aquele objeto tem, sabe? Então ele vai morder o máximo possível aí. E obviamente você tem que ficar atento a isso. Tanto que existe até alguns brinquedos ali específicos para colocar na boca que já não machucam. Então, se seu filho faz isso, fique atento. Ele está tentando descobrir as sensações e por não ter talvez alguma habilidade de outro formato, ele vai colocar esse objeto na boca. Tudo que ele pega, coloca na boca, fique atento a isso. Seu filho falava bem, falava até mais palavras, tinha um vocabulário bom. De repente ele teve uma regressão de linguagem. Isso aconteceu. Isso aconteceu por um dia, 2 dias, 3 dias, ou até não aconteceu e não voltou mais. Isso pode ser uma característica do autismo. Ele veio aprendendo, mas de alguma maneira, por algum motivo, aconteceu uma regressão de linguagem. Fique atento a isso também. Gente, tentei fazer um vídeo objetivo aqui para ajudar você que está na dúvida se seu filho é autista, se aqueles comportamentos que ele tem no momento são normais ou não. Com essa identificação de sinais aqui, tenho certeza que vai tirar muito do seu questionamento. O que você não pode deixar de fazer é ficar na dúvida e não procurar um especialista, não procurar um médico. O tempo do seu filho vale ouro. Quanto antes a gente descobrir esse diagnóstico, melhor para a gente trabalhar, para a gente desenvolver ele. Não deixa de ir no especialista. Lembrando que o autismo não vai ser só um desses sinais. É um espectro, então, ou seja, tem que ser um conjunto de características e vai ser diferente de uma criança para outra. Mas se você está na dúvida, se você tem esse questionamento, vai atrás de um especialista, não faz seu filho perder esse tempo
Tenho certeza que o desenvolvimento dele vai ser muito grande. Quanto antes você descobrir, melhor vai ser. Se você acha que esse vídeo de alguma maneira te ajudou, ou que até pode ajudar outra pessoa que está passando por um momento parecido com o seu, ou até que você conhece, curte aqui o canal, se inscreve. A ideia da gente é cada vez mais atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que esse tema é muito relevante e cada família que está passando por esse momento agora precisa de ajuda e a gente está aqui disposto a ajudar. Curte, compartilha, comenta, vai ser um prazer pra gente cada vez mais estar produzindo conteúdo para vocês.